Nós estamos nesses aprendizados sobre batalha espiritual. E hoje eu quero falar de um aspecto que interfere, que está intrinsecamente ligado a essa realidade, obrigado Zezé, que é sobre a autoridade espiritual. Os dois textos que nós lemos diz que Jesus chamou os 12 e deu-lhes autoridade. Depois os 70, Jesus ratifica essa palavra dada aos 12, aos 70, dizendo, eu lhes dei autoridade. Sempre nesse período de chuva em Valadares, às vezes em outros momentos também, a gente vê que os semáforos na nossa cidade costumam às vezes parar de funcionar, né? Principalmente nesse tempo de chuva. Às vezes eu sempre faço o trajeto, moro no bairro Vila Bretas, então sempre estou vindo no centro duas vezes, 3 vezes por dia. Então eu passo por muitos semáforos. Então volta e meia eu vejo um semáforo ou outro que não está funcionando. E aí, quando o semáforo não está funcionando, eles sempre designam ali um policial, na verdade um guarda, né? Guarda municipal, agente de trânsito, né? Para poder estar ali com o uniformezinho lá, aquele verdinho, não é? Uniformezinho lá, uniforme e tal, para poder direcionar ali, para poder dar ordem ali, comandar o trânsito. E a gente vê lá que ele só levanta a mãozinha, assim, a mão assim, os carros param, sinal não está funcionando. Faz assim, não sei como é que é os negócios não, mas o carro anda, o carro levanta a mão, o carro para, etc. A gente sabe, obviamente, que nenhuma dessas pessoas que estão ali, elas têm capacidade física de parar um veículo. Tem? Não tem. Qualquer veículo ali consegue empurrar, passar por cima e etc. Mas essas pessoas, elas param em movimento e comandam ali o tráfego de carros através da autoridade que lhes é concedida pelo governo que elas servem e trabalham. Então elas não têm força física para poder parar o carro ou para poder comandar o trânsito, mas elas assim o fazem porque elas são revestidas de autoridade, a autoridade de um governo que elas trabalham, governo que elas servem. Então, o que são esses policiais, ou esses, como é que é o nome, Mateus? Esqueci de novo. Agentes de trânsito. Eles são pessoas comuns, porém, revestidos de autoridade, que lhe dão para poder ali parar um carro, dar as ordens ali ao carro, da mesma forma uma autoridade militar, né, como um policial, para prender pessoas, para poder, enfim, agir ali nas esferas de sua atuação. O que isso tem a ver com a gente? A gente sabe que, independente da força física, o que faz com que eles comandem todo o trânsito é a autoridade que lhes é conferida. Então, o que é autoridade? A autoridade é um poder delegado a alguém. Diga comigo, a autoridade é um poder delegado, conferido a uma pessoa. Então, o que é, trazendo para a nossa realidade, o que é a autoridade espiritual? A autoridade espiritual é o poder dado aos cristãos, pelo próprio Deus. Uma autoridade que o Senhor, próprio Deus, dá, o governo, nós servimos, estamos inseridos no reino espiritual, no reino de Deus, e o cristão, ele recebe dessa autoridade, uma autoridade que vem dos céus, uma autoridade que é um poder que é espiritual, que emana do próprio Cristo. O que isso, trazendo para a prática, nos faz perceber? Que os cristãos, eles são pessoas comuns, mas por servirem a Cristo, estarem revestidos, não de verdinho, mas estarem revestidos da armadura de Deus, eles são revestidos de autoridade espiritual. Para que a gente possa entender e se portar de forma bíblica dentro das questões de batalha espiritual que nós temos aprendido ao longo dos últimos 5 domingos, nós precisamos entender sobre essa autoridade que nos é conferida. Porque muitas das vezes nós estamos agindo de forma inapropriada porque nós não entendemos do que o Senhor nos disse com clareza sobre isso. Se você observar os 2 textos que nós lemos nessa noite, Mateus, por exemplo, Mateus capítulo 10, pode aí conferir para você perceber. Jesus é claro em nos mostrar que ele chama os 12 e ele dá a esses 12 o quê? Autoridade. Algumas poucas versões falam sobre poder. Ele lhe confere autoridade aos 12 discípulos. E aqui a autoridade nesse texto, no próprio verso 1,
do capítulo 10 fala a autoridade para expulsar espíritos imundos e a autoridade para curar todas as doenças e enfermidades. Está aqui essa autoridade. Para que a gente possa ver um pouco mais à frente, você vai ver no verso 7 e 8, o próprio Jesus detalhando um pouco mais a amplitude ou as esferas dessa autoridade. Por exemplo, o verso 7 diz assim, Jesus falando para esses discípulos, no discurso, ele continua o discurso e ele fala assim, por onde forem, dá uma verificada em Mateus 10, 7, por onde forem, falando para os discípulos, pregue essa mensagem, o reino dos céus está próximo, cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifique os leprosos, expulse os demônios, vocês receberão de graça, deem também de graça. Então, a primeira leitura que a gente já viu que os discípulos de Jesus, o colégio apostólico, os 12 discípulos, recebem uma autoridade dada pelo próprio Cristo sobre os espíritos malignos, sobre enfermidades, para pregar com autoridade, poder e etc. Quando a gente lê, muitas pessoas às vezes falam assim, essa autoridade, pastor, foi dada aos apóstolos, os caras caminharam com Jesus 24 horas, doaram a sua vida, esses caras foram revestidos dessa autoridade. Por isso que eu li Lucas 10. Para nos mostrar que essa autoridade não está restrita aos 12 discípulos. Essa autoridade que vem do céu, que emana do Cristo, que é o próprio poder no reino espiritual, para qualquer espírito maligno, para toda sorte de enfermidade, ele foi estendida, se você ler em Lucas 10, para 70 discípulos. Os discípulos foram crescendo. E aí em Lucas, que é o segundo texto que nós lemos, você pode conferir o verso de número 17, fala, os 72 voltaram alegres. E disseram, Senhor, até os demônios, então não eram só os 12, agora aqui é os 70, se submetem a nós em teu nome. E aí Jesus disse, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago, eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes, sobre escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, todo o poder do inimigo, e nada lhes causará dano. Então essa não ficou só com os 12, alcançou essa autoridade aos 70. Só que no verso 20, Jesus nos mostra que não é também só restrito aos 70. Mas ele nos mostra o princípio por trás do que vem, de onde essa autoridade é derramada. Que diz assim, contudo alegre-se, não porque os espíritos submetem a vocês, mas porque o nome de vocês está arrolado, está escrito nos céus. Pastor, o que isso tem a ver comigo? A autoridade espiritual não foi restrita ao colégio apostólico e não foi restrita aos 72 homens aqui, mas é a todos aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Em suma, quem tem um nome escrito no livro da vida recebe a autoridade dos céus para ministrar na terra. Quem tem um nome escrito no livro da vida, recebe a autoridade dos céus para ministrar na terra onde o Senhor nos plantou. Essa autoridade, ela carrega pelo menos dois aspectos. Primeiro, ela é essencialmente espiritual, porque o texto diz aqui que os espíritos malignos e os demônios são expelidos através daqueles que estão com o nome arrolado no reino dos céus. Por isso, irmãos, e nós temos falado sobre essa batalha espiritual, que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue. A gente precisa entender e se posicionar de forma que nós não precisamos temer ao inimigo, ao maligno, ao diabo, aos demônios, às feitiçarias, às macumbarias, porque se Deus está conosco, quem será contra nós? Nós não precisamos temer as obras das trevas se nós estamos em Deus, porque quem está em Deus ou quem está em Cristo, o maligno não lhe toca. A minha preocupação não é com a adversidade, entende? É se Jesus está no barco. Muitos teólogos entendem que aquela tempestade que foi levantada, quando os discípulos estão atravessando e param lá em Gadara, essa tempestade foi provocada por uma ação maligna. Por que eles entendem isso? Porque a mesma palavra que Jesus usa para repreender os demônios do gadareno, é a mesma palavra no grego que Jesus usa para repreender o vento e a tempestade. Então, muito provavelmente foi uma ação maligna tentando matar os discípulos na travessia, para que aquele endemoniado não fosse liberto. Mas aí a gente
olha para essa realidade do texto e você vai ver que Jesus, a gente não precisa temer as tempestades externas. A grande questão é se Jesus está no barco, porque se ele estiver no barco, meu irmão, descansa o seu coração. As tempestades precisam se render à voz do Filho de Deus, a ponto de que você vai dizer de forma embasbacada, como os discípulos de Jesus: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai olhar para esse texto, isso vai mostrar para nós que nós não precisamos temer as ações malignas se eu estou em Deus. Agora, se a minha vida está bagunçada com Deus, aí você pode preocupar. Agora, se você está em Deus, maligno não toca. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, praga nenhuma chegará na sua tenda. É 10 mil de um lado, é 1.000 do outro, não vai alcançar. A grande preocupação com a gente não é a adversidade que me assola, mas é se Jesus está no barco da minha vida. A grande preocupação minha não é os inimigos que tentam me destruir, mas é se eu estou em Deus ou não, porque se eu estou em Deus, acabou. Aquele que peleja por mim e por você nunca perdeu uma batalha. Ele é todo poderoso, Ele é Senhor dos exércitos, Ele é o Deus que peleja por nós. E essa esfera, essa autoridade espiritual, primeiro eu falei que ela tem dois aspectos: espiritual, e o segundo, ela é poderosa. Olha só, gente, a autoridade que Deus deu diz assim, ó: eu lhes dei autoridade para pisarem em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. Todo o poder do inimigo. E nada lhes fará dano. Essa linguagem aqui que você vai ver, pisar sobre serpentes, é uma linguagem figurada, simbólica, feita justamente a Satanás e os demônios. Porque se você ler Apocalipse 12:9 e Apocalipse 20, verso 2, compara Satanás a dragão e a serpente. Ou seja, o que o texto está dizendo é que a autoridade que nós somos revestidos por Cristo é para a gente poder o quê? Pisar sobre todo o poder do maligno, sobre serpentes e sobre escorpiões, nos mostrando que eles estão debaixo dos pés da igreja do Senhor. Por isso que nós temos declarado aqui, e eu creio no meu coração, uma vez mais eu declaro, que não serão os pais, não serão nós, e vamos ter medo dos nossos filhos entrarem nas faculdades perversas, ativistas. São as faculdades que vão temer os filhos da luz entrar lá, porque aonde a luz entra, as trevas se dissipam. Eu quero declarar isso. Você crê, meu irmão? Você toma posse disso? Você acredita na palavra de Deus? Nós vamos ficar com medo. Meu filho agora vai estudar em escola tal, vai ter que fazer a faculdade tal, vai mudar para lugar tal. Os lugares é que vão temer, porque aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Há uma autoridade do céu sobre os céus de Deus. O texto diz aqui, ó: pisar sobre as serpentes e escorpiões, ou seja, sobre aquilo que é demônios, aquilo que é espiritualmente forças do mal. O domínio está sobre a igreja do Senhor. Gente, é tão lindo que Romanos, capítulo de número 16, nos diz assim, receba essa palavra, que é uma interpretação de Lucas, capítulo 10, 19, que diz assim, ó: em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês. Olha só, não vai ser o próprio Jesus que vai esmagar Satanás, Mateus, é a igreja do Senhor, porque o Senhor te conferiu como servo dele essa autoridade. Então nem o próprio diabo, nem o próprio Satanás pode deter um servo de Deus. Quem está comigo aqui? Essa autoridade, quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quem já viu aquele filme Quarto de Guerra? Quem não viu, veja. Aquele filme Quarto de Guerra, ele tem várias coisas, ele nos ensina sobre muitos princípios, sobre discipulado, sobre oração, sobre perseverança, sobre tantas coisas. E uma das cenas daquele filme, a mulher que está passando um desafio dentro de casa, ela sai para fora de casa. E ela começa a clamar, ela começa a orar pela sua família, pela salvação da sua família. E ela ora com ousadia, ela ora com intrepidez, ela ora com fé. E a gente vê a história ali daquele filme se desenrolando e Deus fazendo a obra no coração daquela família. Deus transformando, Deus restaurando essa família.
Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque a gente precisa começar a fazer orações revestidas, não de um espírito de medo, mas de um espírito de ousadia. A gente tem que começar a fazer orações consciente, biblicamente consciente, da autoridade que lhe foi confiada. E muitas vezes as circunstâncias são fortes impedidores da gente poder orar com essa ousadia, com essa intrepidez. Quantas vezes a gente olha para um quadro de enfermidade, a gente olha para um quadro de casamento vivendo crise, a gente olha para um menino perdido, e aí você fala, meu Deus, será que isso vai acontecer? Será que vai mudar? Será que... Eu já estou orando há quanto tempo? Irmão, em nome de Jesus, a autoridade do Senhor sobre a sua vida. Não cesse de orar pela restauração da sua família. Não cesse de orar pela vida dos seus filhos. Não se mova pelas circunstâncias que estão diante dos seus olhos. Se mova pelo poder daquele que pode transformar toda a realidade. Não tem crise. Você pode estar no deserto, que Ele manda provisão. Não tem governo que seja estabelecido, que Deus não possa nos fazer prosperar e nos abençoar pela graça e guardar os servos dele. É o Senhor que nos guarda. O povo está no meio do deserto, gente. Não tem comércio, não tem lugar de comprar, não tem lugar de vender, mas o Senhor sustenta os seus servos. Ele coloca a nuvem no céu, Ele faz maná cair sobre a terra, porque nós servimos um Deus que é um Pai perfeito, que cuida dos seus filhos na terra. Então diga para quem está do seu lado, dê voz à sua fé. Dê voz à sua fé. O justo, ele vive por quê? Pela fé, não é por aquilo que eu vejo. Eu não devo me mover por aquilo que eu vejo. Eu devo orar, eu devo crer, eu devo clamar por aquilo que eu creio. Eu não sei que realidade que está diante dos seus olhos. Eu sei que a batalha espiritual é uma verdade na nossa caminhada. E se desenrola em várias esferas da nossa vida. Não sei se você está passando por momentos em que você abandonou e tem desistido do chamado de Deus no seu coração. De tantas lutas, de tantas coisas que têm acontecido. Ou tem pensado em desistir da sua família. Ou tem pensado em desistir de uma promessa de Deus. Mas o Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer, filho, eu te revesti de autoridade. Não tem nada que pode parar as promessas do Senhor. Os servos de Deus viveram e caminharam pela fé. Aquele que prometeu é fiel para cumprir as suas promessas. Eu quero destacar para que a gente possa acolher essa mensagem, se apropriar dessa mensagem, 3 aspectos importantes sobre a autoridade espiritual que a gente precisa vivenciar, a gente precisa entender, para que a gente possa, de fato, exercitá-la. A primeira coisa que eu quero falar aqui, desses 3 aspectos, é sobre a fonte da autoridade. Segundo, o receptor da autoridade. E o último aspecto, bloqueador da autoridade. O que pode bloquear? O que você me diz que é a fonte da autoridade? Quem que você acha que é a fonte dessa autoridade espiritual? De onde ela vem? Exatamente, o próprio Cristo. O menino do teclado pode vir aqui, que a gente vai caminhar aqui para os momentos que antecedem a ceia. Por gentileza, o pessoal pode chamá-lo. Mateus 10:1. Chamando seus 12 discípulos, Jesus deu-lhes autoridade. Lucas 10:19, o próprio Cristo diz, eu lhes dei autoridade. A fonte dessa autoridade, por que eu estou lendo esses textos? Ele é o próprio Cristo. Essa autoridade não tem a ver com o cargo que eu recebo. Eu não encontro essa autoridade espiritual num cargo. Agora eu sou grupo do intercessão. Agora eu sou ministro de louvor. Agora eu sou presbítero, eu sou pastor. Agora eu tenho uma autoridade diferente no reino espiritual. Não, a autoridade não está vinculada ao cargo, mas está vinculada ao nome. Quem está comigo aqui? A autoridade não está confiada a um cargo, a autoridade no reino espiritual. Ela está vinculada ao nome de Jesus. Em meu nome. Em meu nome expelirão demônios. Em meu nome os enfermos serão curados. Então não é um esforço meu. Essa autoridade, ela emana do próprio Cristo. Ok, saber que essa autoridade emana do Cristo, do próprio Cristo, deve trazer na nossa mente
qual que é a autoridade que está sobre Cristo? Eu queria que você vislumbrasse isso para que você e eu, a partir de hoje, orássemos, nos posicionássemos, olhássemos as circunstâncias da vida de uma forma diferente, da forma como Jesus nos chamou para olhar. Essa autoridade que está sobre Jesus, a Bíblia diz, por exemplo, em Lucas 5,17, que Jesus, a fonte dessa autoridade, que nos concedeu essa autoridade, Ele tem poder, Ele tem autoridade sobre os enfermos. Diga comigo, Jesus, Ele tem autoridade sobre os enfermos. Lucas 5,17 diz assim: e o poder do Senhor estava com Ele para curar os doentes. Vou repetir. E o poder de Deus estava com Jesus para curar os doentes. Então esse poder estava, essa autoridade de Jesus estava designada para curar os enfermos. E a gente olha nas páginas do Evangelho, a gente conhece inúmeros relatos. A mulher do fluxo de sangue, o homem da mão ressequida, a filha de Jairo. A gente vai ver várias curas de pessoas paralíticas, de pessoas cegas, surdas, sendo curadas por Jesus. E quando você olha a amplitude da ação de Jesus sobre as enfermidades, você vai observar que Jesus ele curava enfermidades simples ou enfermidades gravíssimas. Guarde isso no seu coração. Porque momentos da vida vai bater a porta da minha vida, da sua vida, em algum momento, enfermidade, sim ou não, gente? A gente passa por isso. É a realidade do mundo caído que a gente vive. Então você precisa entender que o texto diz: o poder do Senhor estava com Ele para curar os doentes, seja enfermidades simples, ou seja enfermidades graves aos olhos do homem. Ele tem poder para curar. A sogra de Pedro estava com febre. Ele vai lá e cura a febre, que é algo que para nós é comum. Naquela época era um pouco mais dificultoso de se controlar. Hoje a gente consegue controlar com mais facilidade. Mas era uma enfermidade, aos nossos olhos, uma enfermidade comum. Mas você vai ver que ele cura a enfermidade, mas ele curava a lepra, que era incurável. Na época, os membros do corpo da pessoa ia se soltando, ia caindo. Tinha até uma aldeia de leprosos, porque não podia conviver na sociedade. Então Jesus, ele cura. Jesus que nos deu autoridade, essa autoridade de curar enfermos, Ele cura enfermidades simples e Ele cura enfermidades complexas aos nossos olhos. Ele cura enfermidade, Ele curou enfermidades de pessoas que estavam vivendo momentos, uma enfermidade de curto prazo, como essa mulher que ficou em febre e foi curada, como momentos longos de enfermidade. Tem gente que passa por quadros longos. Né? A mulher do fluxo de sangue tinha quantos anos que ela estava enferma? 12 anos. Você vai ver coxos que tinham 40 anos, o outro paralítico lá do tanque de Betesda, 38 anos de enfermidade. Não importa, Jesus tem poder sobre toda sorte de enfermidade. Qual que é a boa notícia? Que Ele continua sendo o mesmo. A boa notícia é que Ele não ficou preso no madeiro. A boa notícia é que Ele não está lá enterrado na tumba, Ele não está lá na sepultura. A morte não pode deter. O mesmo Deus de ontem, lá das páginas do Evangelho, é o mesmo Jesus de hoje, e é o mesmo Jesus que será para todo sempre, e que nos deu a autoridade para que enfermos sejam curados. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem aqui já recebeu uma cura física? Você sabe que foi Jesus que te curou. Jesus abençoou, te curou, te tirou de um leito, tirou de uma morte, tirou. Quem aqui dá só um sinal com a mão, só para eu ver? Olha quantas pessoas. Jesus te curou. Quem aqui conhece alguém que você conviveu, que você fala: meu Deus, Jesus fez um milagre na vida dessa pessoa, curando essa pessoa? Olha quantas pessoas. Gente, Jesus continua operando através de curas e milagres na história do povo dele. Eu lembro de uma mulher, eu até compartilhei no primeiro culto, uma mulher chamada Jane. Uma mulher, na época eu dirigia uns cultos que aconteciam na parte da tarde, numa quarta-feira. Tayane até cantava lá na época, foi um período do pastor Tiago, eu conheci o pastor Tiago nas tardes da bênção. E essa mulher recebeu um diagnóstico, ela não era evangélica, não tinha frequentado nenhuma igreja e tal, mas ela foi no médico ali nas redondezas, acho que era na 3 de maio, se me falha a memória, e ela recebeu um diagnóstico de que ela estava querendo engravidar, acho que ela estava estéril, que ela não poderia ter filhos. Essa mulher saiu dali desorientada, desconsolada, passou em frente à igreja, estava tendo esse culto à tarde, 3h30, 4 horas. Ela vai e entra na igreja, primeira vez, né? Ela entrou na igreja, sentou lá atrás e ouviu a palavra, estava sendo pregado sobre Samuel, sobre o profeta, a Ana, que viveu um milagre de esterilidade e tal.
E uma palavra foi liberada ali para a vida dela, de que Deus daria a ela um Samuel, e aquela primeira experiência, ela ficou extasiada, falou, meu Deus do céu, eu não sei o que é isso, não, mas eu creio. E foi para casa, passou poucas semanas e meses, essa mulher engravida, que já era um milagre, que o médico falou que ela não teria possibilidade de engravidar. Ela ficou toda feliz, levou para o médico, depois que descobriu lá, passou as semanas que precisavam ser passadas e levou para o médico. O médico olhou e falou com ela, não, mas você tem muitos miomas, essa criança não consegue desenvolver, ela vai morrer no ventre. Ela não consegue, você tem uns miomas, mostrou lá para ela, tudo. E aquilo foi um conflito com a palavra que ela recebeu. E os meses se passaram, essa criança foi crescendo, essa criança foi crescendo, 6, 7, 8, 9 meses. E era um menino. Qual o nome que ela deu ao menino? Samuel. E eu tive o privilégio de apresentar esse menino para a glória do Senhor Jesus. Porque Jesus continua curando enfermos. Eu vi um vídeo que a Jaque, que até a família aqui, eu tive a oportunidade de estar lá em Belo Horizonte, visitando a Maria Clara, quando ela estava lá na UTI, né? E emocionalmente difícil de lidar ali com aquele momento, de visualizar a realidade, porque ela estava com a traqueostomia, e paradinha lá, e a gente nem tinha possibilidade de entrar naquele ambiente, na verdade, né? A Lu que ia conseguir entrar por ser médico, foi eu, a Lu, a Valéria, e meu irmão foi dirigindo. A Lu ia conseguir entrar por ser médica, talvez eu poderia entrar, talvez a Valéria poderia, mas era uma probabilidade muito distante. Jesus fez um negócio do céu lá, e o que talvez ninguém poderia entrar, entrou. Eu, dentro da UTI, eu, a Lu, a Valéria, o Otacílio estava lá dentro, provavelmente eles estão até assistindo o culto, né? O Otacílio, a Johnny, e ainda levei a ceia do Senhor lá dentro, do ambiente lá do quarto lá da UTI. E ali nós fizemos a ceia, nós cantamos, nós oramos, e a Maria Clara estava até então só respondendo, piscando, né? Eu estava ali, pisca, está feliz aí com o pastor Bruno, pisca, ela piscava, aí falava alguma coisa para ela responder, para ela poder apertar o dedo da gente, ela apertava, né? Já bem fraquinho assim, e a gente orou pelo Senhor, oramos por ela, clamamos ao Senhor, né? Os irmãos sabem, ela está câncer, né? No cérebro, né? Na cabeça, tal, um quadro muito gravíssimo, que era praticamente dias de vida diante da realidade. E há pouco tempo agora, algumas poucas semanas atrás, por graça e misericórdia de Deus, ela saiu da UTI. O Otacílio falou que ela foi evoluindo, ela está num apartamento, estava só lá, apertando o dedinho, né, assim, piscando, ela já está comendo, ela está dando alguns passos já, né, já está andando, já está caminhando ali mesmo, já está caminhando, não tá, a gente mexia só aqui, só o olhinho, e apertava a mão, já está caminhando, e eu vi um videozinho dela estudando matemática, fazendo atividade de matemática. Você pode aplaudir, aceitar Jesus? E nós estamos declarando a restauração completa da Maria Clara em nome de Jesus. Como o Pedrinho cantou aqui, nós estamos levantando um aleluia, porque aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, nós cremos. Um quadro de dias, já tem meses o Senhor fazendo maravilhas. Isso é a autoridade que tem no nome de Jesus. É a autoridade do nome de Jesus para a cura de enfermidades. Então, se bater enfermidade à porta da sua casa, lembre que você serve a um Jesus que tem poder e autoridade para curar os enfermos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. E Ele não tem poder só sobre os enfermos. Ele tem poder sobre as forças espirituais do mal. Ele tem poder sobre os demônios. Marcos 1,34 diz assim: Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças e também expulsou muitos demônios, porque as forças espirituais do mal se rendem à sua voz. Marcos 5, que eu falei para vocês agora há pouco, quando Jesus chega lá em Gadara, um camarada com aproximadamente 6.000 demônios, porque era uma legião, representando a legião dos soldados romanos, eram 6.000 demônios, perturbava aquele homem.
que ficava no sepulcro, que ficava gritando dia e noite, um homem que não convivia mais em família, a sociedade o rejeitou, que morava no sepulcro, certamente se alimentava dos restos que ali tinham. Mas quando esse homem tem um encontro com Jesus, ele recebe um perfeito juízo. Esse homem é restaurado, esse homem se torna um pregador. Ele sai em Decápolis, anunciando a palavra. Meu irmão, nós servimos ao Jesus que tem poder sobre todas as ações malignas. Não tem demônio que pode dominar a sua casa. Se você está em Deus, o maligno não lhe toca. Cai 1000 de um lado, 10.000 de outro, mas você não será atingido, porque o Jesus que você serve tem poder sobre os demônios. Tiago 2,19 diz assim: você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Eles tremem à voz do Filho de Deus. Eu estou te falando daquele que é a fonte, daquele que te confiou a autoridade como igreja na terra. Mas ele não tem só autoridade sobre os enfermos, ele não tem só autoridade sobre os endemoniados, mas a Bíblia nos diz que ele tem autoridade sobre os elementos da natureza. Se você ler Marcos 4,41, diz assim: quem é este? E nós falamos agora há pouco, os discípulos ficaram extasiados. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha que ele já tinha visto cura. Mas por que eles ficaram tão estupefatos com a realidade de o vento e o mar obedecer? Irmãos, porque até hoje, os homens com a tecnologia mais avançada conseguem prever. Vai vir um vento tal, com velocidade tal, vai passar provavelmente pela região tal, sim ou não? Eles conseguem prever furacão, eles conseguem prever maremoto, eles conseguem prever terremoto, mas os homens não conseguem detê-los, porque para deter tem que ser Deus. Ele tem poder e autoridade sobre a natureza. Esse é o Jesus que nós, estamos aqui reunidos. É no nome dEle, é no poder dEle, é na autoridade dEle, é para a glória dEle, é por meio dEle e para Ele que nós vivemos. Ele abre o mar, o vento, sopra o vento, o mar se abre. Ele tem autoridade sobre os elementos da natureza. Ele faz a nuvem ser gerada e a chuva cair. Ele cria o mundo pela sua palavra. Haja luz e houve luz. Olha o Jesus que você serve. E às vezes você está diante da circunstância, não tem jeito, né? Como a Gleice falou aqui, você está diante do Brasil, não tem jeito para quem, meu irmão? Nós servimos um Deus que está sentado no alto e sublime trono. O seu nome tem todo o poder. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, e Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dar glória, você pode aplaudir, você pode aproveitar aí para exaltar a grandeza dEle. Entenda, por que às vezes a gente não entende a autoridade? Porque a gente não consegue perceber a autoridade que está sobre essa autoridade, que é Jesus, que nos conferiu essa autoridade. Tanta autoridade que eu falei. Autoridade sobre enfermidades, autoridade sobre os demônios, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre os animais. Pedro, você pescou a noite toda, jogou para cima, para baixo, rede aí, volta lá. Vou dar uma ordem aí para esses peixes entrar nessa rede que está sumido aí, vai entrar nessa rede. Ô grande peixe, busca Jonas lá. Olha só, gente, busca Jonas, e tem que ficar com 3 dias aí com ele dentro da barriga, porque vai prefigurar, vai estar simbolizando os 3 dias de Jesus lá na sepultura, esperando a sua ressurreição. E depois você lança na cidade que ele tem que pregar. Ele tem autoridade sobre os animais. Ele tem autoridade para o corvo, que se alimenta de carne, trazer carne no bico para Elias se alimentar. Por que você está temendo as circunstâncias da vida? Não atemoriza o seu coração, meu irmão. Ele chega para Isaac, que está em Gerar, uma extremidade deserta. O cara trabalha com agricultura, mas no meio de uma terra que não era uma terra de solo fértil. Deus falou com Isaac: Isaac, fica em Gerar. Isaac, por obediência, ficou em Gerar. E a Bíblia diz em Gênesis 26:12, que ele semeou nessa terra inapropriada para a agricultura, mas no ano ele recolheu 100 vezes mais. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. É Deus que te sustenta, é Deus que te dá provisão.
É Deus que multiplica as suas sementes. O que eu preciso fazer? É andar na presença dEle. É parar de viver uma vida fajunta com Deus. Viver um cristianismo de carteirinha de igreja, de domingo a domingo, sem ter vida de santidade, sem ter vida de oração. Mas se levante na intimidade com Deus e se prepare para viver o sobrenatural dos céus na terra. Porque o Jesus que nós servimos tem toda a autoridade. Autoridade sobre demônios, autoridade sobre doenças, autoridade sobre a natureza, autoridade sobre os animais, autoridade sobre os mortos. Lázaro, 4 dias, sai para fora, Lázaro. E a voz e a morte se rende à ordem, ao comando do Filho de Deus. Jairo, não temas, crê somente. E a filha de 12 anos recebe vida novamente. Ele tem autoridade até mesmo sobre a sua própria morte, porque a sepultura não pôde deter o Filho de Deus. E quando chegar aquele grande dia, oh glória, os mortos em Cristo ressuscitarão para viver com Ele para todo sempre, porque a morte precisa se render à voz do nosso Deus. Olha a grandeza do Jesus que você serve. Olha a grandeza, diga para a pessoa que está do seu lado, olha a grandeza de Jesus que você serve. Ele tem autoridade para a gente poder caminhar aqui para o encerramento. Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Mateus 28, 18, ele diz assim: Jesus aproximou dos discípulos e disse: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade nos céus e na terra. Se nós lembrássemos disso todos os dias, como que seriam as nossas orações? Por isso que eu dou até uma dica prática sempre para os nossos irmãos aqui. Comece a sua oração adorando a Deus por aquilo que Ele é. Porque às vezes a gente, no desespero das lutas, a gente começa orando já pedindo as coisas, já falando o problema. Não, fale para você mesmo, que você fala, vai falar para Deus, mas isso vai ser uma voz para você mesmo. A grandeza do Deus que você serve. Comece as suas orações como os salmistas começavam o salmo: Senhor, eu te amo, porque o Senhor é o meu libertador, é minha torre forte, Tu és o meu refúgio, é minha fortaleza. Comece a vislumbrar quem Deus é. Comece as suas orações a Jesus, eu te louvo, porque Tu és fiel. O Senhor prometeu a Abraão, o Senhor cumpriu uma história, o Senhor fez com que aquele homem estava idoso, recebesse um filho, a esposa estéril, gerasse um filho. O Senhor é tremendo. O Senhor abriu o mar vermelho para livrar o povo. O Senhor é fiel. O Senhor é fiel. O Senhor falou que ia dar a terra prometida, o Senhor deu a terra prometida. O Senhor... Comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança. Quando você chegar diante dos seus problemas, você fala: meu Deus, o Senhor ressuscita mortos, o Senhor cura paralítico, o Senhor é o Deus que move os elementos da natureza, os animais, não tem demônio para resistir à sua voz. O que é essa porta para o Senhor abrir? O que é essa cura para que o Senhor não possa fazer? Por isso que a gente diz, quando a gente anda, até o que o salmista diz no Salmo 23, 4, e ainda que eu andaste pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque é o seu Deus que está comigo, porque Tu estás comigo. E nós cantamos a bondade, que é o final do Salmo 23, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Essa é a fonte da autoridade. É esse Jesus que nós precisamos clamar a Ele. Que não tem nada maior do que a grandeza do nosso Deus, a ponto de João, na ilha de Patmos, contemplar a majestade e a grandeza de Deus, e ele cair como morto. Irmãos, nós oramos a um Deus que pode mudar toda a realidade. Eu não sei se deve ter na internet, mas eu já passei em algumas ocasiões, há muitos anos atrás, para a igreja, um testemunho de um avivamento que aconteceu numa cidade chamada Almolunga. Uma cidade que tinha lá, eles narraram dentre tantas coisas, que haviam 4 cadeias naquela cidade, que ficavam sempre lotadas de presos, sempre lotadas, as cadeias ficavam lotadas, e Deus começou a levantar um povo para buscar a face dEle, um povo para clamar a face dEle. E Almolunga começou a viver um avivamento inexplicável. Agora, há poucos anos atrás, a ponto dessas 4 cadeias que tinham nessa cidadezinha chamada Almolunga terem que fechar, porque não estava tendo mais assassinato e crimes naquele lugar. Essa autoridade foi dada a quem? A quem, gente? A igreja.
Na igreja, a primeira igreja, a igreja é o corpo de Cristo, porque Ele é o cabeça. Por que a gente tem essa autoridade? Porque nós estamos ligados nele. Ele é a cabeça. E o corpo só flui daquilo que é a essência de Deus. Eu quero te dizer, eu quero declarar, eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu não sei qual o nível do que você está vivendo em Deus, mas eu sei que Deus está despertando gente nessa casa e vai ativar mais pessoas aqui. Que as suas mãos você vai colocar sobre pessoas e elas serão curadas. Não tem cargo não, você tem a unção de Deus e é isso que precisa. Você não tem cargo não, mas você tem a presença de Deus que te acompanha. Você vai chegar nos ambientes e não vai ter ali demônio que vai permanecer, porque a graça, a presença, a unção de Deus está sobre a sua vida. No nome de Jesus eu quero declarar que você vai levar pessoas ao batismo, porque Jesus vai te usar para salvar vidas. Ele pega pessoas comuns, receba isso, para poder manifestar o seu extraordinário. Quantas vezes eu já falei aqui nesse púlpito, muitos dos avivamentos que aconteceram na história não foram através de pastores, não foram através lá de missionários. Deus fez através de missionários, sim, Deus fez através, sim, mas Deus fez através de homens comuns. Homens que não tinham cargo, mas tinham intimidade. Homens como Pedro, que era um pescador, como Mateus, que era um funcionário público. Um homem como Charles Finney, que era um advogado. Ou como Moody, que era um sapateiro. Mas homens que andavam na presença de Deus. E as pessoas tinham um encontro com Jesus. As pessoas eram curadas. As pessoas eram libertas. Como disse Charles Finney, nem precisava de falar alguma coisa. Como ele entrou naquela fábrica de tecer fios. E só dele passar, Deus falou, entra nessa fábrica. E Charles Finney, que era um advogado, começou a passar ali, mas tamanha presença de Deus, as pessoas começaram a ter convicção do seu pecado. Aquele homem nem pregou, mas havia uma unção sobre a vida dele, e as pessoas começaram a chorar, começaram a sentir a presença de Deus, através da vida daquele homem. Meu irmão, chega de viver, eu quero declarar uma vida na superfície. Deus quer te levar mais além, Deus quer te levar a águas profundas. Meu irmão, nós estamos aqui por causa dele. Você existe, eu existo por causa dele. A vida nessa terra é passageira. Então se levante para viver as coisas de Deus nessa terra. Se levante para viver o chamado de Deus para a sua vida. Eu lhes dei autoridade para expulsar demônios. O que você está fazendo com essa autoridade? Eu lhes dei autoridade para curar o enfermo. O que você está fazendo com essa autoridade? Eu lhe dei autoridade para pregar. O que você está fazendo com essa autoridade? A fonte é poderosa, Ele é o cabeça. O que nós estamos fazendo com essa autoridade? E eu encerro. Os bloqueadores dessa autoridade. Primeiro, a pessoa que não é genuinamente convertida. Porque Jesus dá autoridade àqueles que têm o nome escrito no livro da vida, aos discípulos. Não é multidão, não é gente que admira, não é quem fica chorando apenas pela história de Jesus. É quem tem vida com Deus. É quem passou pelo novo nascimento. Irmão, se nós não passarmos pelo novo nascimento, essa autoridade nunca será uma realidade sobre a nossa vida. Ninguém pode entrar no reino do céu se não nascer de novo. Se você ler Atos 19, você vai ver ali os filhos de Seva, que eram um dos chefes dos sacerdotes judeus, o camarada envolvido com as questões eclesiásticas da época. Mas os filhos de Seva tentaram ali expulsar o demônio e saíram envergonhados. Atos 19, 3 diz assim: alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os caras começaram a orar assim. Os que estavam ali fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu. Olha o que o espírito maligno falou: Jesus eu conheço, Paulo também eu sei quem é, mas vocês quem são? Quem são vocês? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando com tamanha violência que eles fugiram da casa, nus e feridos. Uns homens que estavam ali, mas não eram genuinamente de Deus, porque precisa ter de fato passado pelo Novo Testamento. Entenda, o diabo não respeita. Os caras estavam envolvidos com questões eclesiásticas. O diabo não respeita, meu irmão. Eu falei isso no primeiro culto. O diabo não respeita os seus diplomas que você tem lindos lá na parede, formado nisso, mestrado nisso. Ele não respeita isso. Ele respeita, não é os diplomas que você tem, mas é a marca de Jesus que você carrega. O diabo ele não respeita os títulos que nós carregamos.
ele respeita é de fato quem está escondido em Cristo. Como diz Efésios, eu até falei no primeiro culto das madeiras que eram colocadas, né, no porto. Efésios era uma cidade portuária, ali colocavam-se as madeiras. E eu vou encerrar. As madeiras chegavam no porto, as pessoas, os donos daquelas madeiras chegavam e marcavam. Igual marca boi, aquele negócio de queima assim, com efeito sonoro e tudo. Quando chegava uma outra pessoa e batia o olho ali naquela madeira, via a marca, falava assim: eu não posso tocar nessa madeira porque ela tem um dono. Efésios 1,13 fala que nós fomos selados pelo Espírito Santo. Efésios é uma cidade portuária, selados pelo Espírito Santo. Ou seja, se o diabo chega, olha e fala: eu não posso tocar porque ali tem um dono. Eu não posso mexer com ele, porque ali tem um dono. Ele tem a marca, ele tem um selo. Ele tem a marca de Jesus, ele tem o selo da promessa, ele tem o Espírito Santo. Eu não posso lhe tocar. Se você tem a marca, você é revestido dessa autoridade. Bloqueadores de autoridade não ser genuinamente convertido. Se você ainda nessa noite não entregou a sua vida a Jesus, essa é a oportunidade. Essa é a oportunidade. Talvez você está longe dos caminhos do Senhor. O que você está fazendo longe dos caminhos do Senhor? Segundo bloqueador é o pecado. Salmo 66:18 diz assim: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Gente, se nós vivemos uma vida na prática do pecado, com pecados ocultos, se a gente viver na vida entremeado com uma vida de pecado, o Senhor nem ouve a nossa oração. O Senhor não acolhe a nossa oração. O Senhor não recebe a nossa oração. E Deus tem nos chamado cada dia que passa a uma vida de santidade, a uma vida de integridade, a uma vida em que a gente reflete o caráter de Cristo na sociedade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Foi a ordem de Deus a Josué: santificai-vos, Josué, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. As maravilhas de Deus vão acontecer quando nós vivemos uma vida em santidade. O Senhor não derrama fogo santo do céu sobre o altar sujo na terra. Elias limpa primeiro esse altar sujo de idolatria. Quando Elias limpa o altar, o fogo do céu é derramado sobre a terra. Deus tem fogo do céu para derramar sobre a sua vida, unção do céu. Mas é necessário você alinhar a sua vida com Ele. Sem santidade, eu sei que a mensagem é dura, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Isso é amor de Deus para conosco, gente. Isso é cuidado de Deus para conosco. E sabe qual que é a boa notícia? É que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Ou seja, hoje uma nova chance foi gerada. Esse domingo, uma nova oportunidade está sendo gerada de alinharmos a nossa vida com Deus, para podermos viver o sobrenatural dele nessa terra. Como está a sua vida com Deus? Existem pecados que precisam ser confessados. Existem coisas que não precisam de pastor, ninguém apontar o dedo. O Espírito de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas o que não dá, gente, é para a gente ficar vivendo de qualquer forma. Porque nós estamos falando de eternidade. Até quando? Até quando o Senhor vai buscar uma noiva que é adornada, gente? Uma noiva que é santa, uma noiva que é pura. A santidade não é uma realidade distante, inatingível, não. Comece a caminhar com Deus. Comece a andar na presença de Deus. Comece a falar com Deus todos os dias. Para de brincar com Deus, como diz Gálatas: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também se fará. E que o Senhor nos levante como uma geração que ama a presença dEle, uma geração que ama a santidade. Eu quero declarar que você vai ter nojo do pecado, você vai ter aversão pelo pecado, você não vai ter prazer pelo pecado, porque o morto, quem morreu para o mundo e ressuscitou em Cristo, o morto não sente prazer por essas coisas horrendas. O Senhor vai quebrar fortalezas aqui nessa noite. O Senhor vai quebrar cadeias, está escravizando e destruindo famílias, porque Ele quer te levantar. Ele quer fazer o sobrenatural na sua vida, para a glória de Deus Pai. Quem quer receber da autoridade do Senhor nessa noite? Entregar a vida a Ele e confessar os nossos pecados. Esse é o caminho para a gente poder viver essa autoridade tremenda dos céus sobre a nossa vida, sobre a nossa história, do nome de Jesus. Eu quero convidar você a colocar-se de pé.
Espírito Santo de Deus. Deus está trazendo à mente de vidas aqui promessas lindas que Ele tem. Promessas de um chamado que você sabe que Deus te chamou, mas que o diabo colocou laços, sujeiras, que estão te afastando de viver essa autoridade que Deus quer te revestir. Tem muita gente para ser curada através da sua vida. Tem muita gente que está no mundo em que Deus separou para que você seja a voz dEle para a libertação dessa pessoa. Essa vida vai ser, você vai prestar conta delas. E hoje Jesus está te chamando para posicionar diante dEle, porque Ele vai te revestir dessa autoridade. Os sinais vão te seguir, os milagres vão te seguir, porque os sinais seguem aqueles que creem. Você vai orar e vai ver pessoas sendo curadas. Eu creio, receba essa palavra. Você vai orar e o ambiente da sua casa vai mudar. Os ambientes em que você foi plantado vai mudar. O Senhor vai transformar realidades e Ele te chama hoje para um alinhamento com Ele, um alinhamento, um posicionamento, porque Ele está dizendo: filho, eu tenho uma promessa para a sua vida, se posicione, porque eu vou te revestir dessa autoridade. Comece a falar com Deus. Se você quer voltar para os caminhos dEle, fala aí com o Senhor agora. Fale com o Senhor agora. E tem pessoas que Deus vai liberar aqui nessa noite renovo dos céus, renovo. Essa autoridade que Ele disse, olha, essa autoridade que está no nome dEle, Ele está renovando vidas. Sabe por quê? Porque as circunstâncias tentaram enfraquecer a sua oração, tentaram aplacar a sua fé, mas o Senhor está hoje, através da palavra, abrindo seus olhos para olhar não com as circunstâncias, não pelos olhos carnais, mas para você abrir os seus olhos espirituais e contemplar pela fé essas pessoas sendo transformadas, essas realidades sendo transformadas. O Senhor está renovando. O Senhor vai renovar joelhos calejados aqui de oração. O Senhor vai renovar a fé de pessoas, a oração de pessoas. O Senhor vai renovar a vida espiritual de pessoas. O Senhor vai renovar a unção sobre o ministério de pessoas. Você estava apagado, você tem conduzido o ministério apagado, mas o Senhor está falando: filho, eu tenho um óleo novo para derramar sobre a sua vida. Eu tenho essa autoridade dos céus para derramar sobre a sua vida. Há poder no nome de Jesus. Comece a receber dessa autoridade do Senhor. Comece a receber. Comece a receber desse poder que emana de Cristo. Comece a receber essa unção. Essa unção que despedaça o jugo. Oh Espírito, deixa Jesus fluir através dos seus lábios. Pode abrir a sua boca, porque Ele vai encher.